Olá, tudo bem, Lu? Bom dia, tudo bem? Joia. Tudo jóia. Deixa eu mandar aqui uma mensagem lá no grupo. Uhum. E vamos lá dar início à nossa aulinha. Bom, eu já disponibilizei para vocês, gente. Bom dia, né? Antes de mais nada. Eu disponibilizei para vocês, gente, lá no SF Web já está lá disponibilizado o nosso cronograma com as datas das nossas VAs, tá? E das nossas avaliações. E também já está lá disponibilizado também todas as aulas que nós vamos trabalhar aí ao longo do semestre. Essa nossa primeira aula de tutelas provisórias, ela é uma aula mais longa, tá? Então, vocês vão observar que vai haver uma quantidade maior de vídeos nessa aula, porque ela é uma aula que tem muito mais conteúdo, né? Assim, considerando o assunto, ela é uma aula mais extensa, porque dentro de tutelas provisórias a gente trabalha a tutela cautelar, a tutela antecipada, as tutelas cautelares e antecipadas antecedentes, que a gente vai ver que tem uma forma, né, específica dessas tutelas se apresentarem, e a tutela de evidência. Então, a gente trabalha praticamente 4 assuntos dentro dessa parte da matéria, né? Então, é uma aula um pouquinho mais longa, tá? Então, não se assustem de ver lá vários vídeos nessa mesma aula. Eu sempre coloco em cima de cada vídeo, gente, do que se trata aquela aula, tá? Então, essa nossa primeira aula, a aula passada eu expliquei um pouquinho a respeito das tutelas para vocês, e essa aula nossa agora, a gente vai falar as disposições gerais aplicáveis às tutelas provisórias, e a gente já começa a falar também um pouquinho a respeito da tutela de urgência, das tutelas de urgência, tá? Para que a gente possa avançar aí na matéria. É uma matéria, como eu falei para vocês, gente, que é muito tranquila. Eu acho que ela é uma matéria bem mais tranquila do que a matéria que vocês tiveram comigo no semestre passado, de Processo Civil 3. Mas, como eu falei, é uma matéria que vocês não podem descuidar. Embora o volume de matéria seja bem menor do que o volume de matéria que vocês tiveram no semestre passado, eu considero a parte de execução a maior parte de matéria aí realmente dentro do processo civil, e talvez até no direito, é uma matéria muito extensa mesmo. Embora essa matéria ela seja mais curtinha, ela tem, vocês têm que dedicar a ela, vocês têm que ter atenção a ela para que vocês não confundam, tá? Então é muito importante isso, é importante que vocês não confundam, tá? No mais, gente, eu vou começar então a nossa aulinha, tá? E vamos lá. Essa aula está sendo gravada. Assim que o link estiver disponível lá no YouTube, eu jogo no SF Web, tá? Não sei se vocês chegaram já a ler o material que eu coloquei lá no sistema, mas eu geralmente eu trabalho da seguinte forma, gente. Eu sugiro que vocês leiam o que está disposto lá, que está disponível para vocês lá no SF Web, até mesmo para que a nossa aula seja mais dinâmica, para que vocês já possam, inclusive, fazer as perguntas que das dúvidas que porventura vocês tenham, tá? Então, eu peço a gentileza de vocês para nas próximas aulas vocês darem já uma lidinha na matéria, e aí a gente já começa, eu já entro na matéria e vocês já vão me perguntando eventuais dúvidas, tá? Bom, na aula passada eu expliquei para vocês, eu fiz um histórico, né, do que seria aí essa parte de tutelas que a gente está estudando esse semestre.
Conforme eu falei para vocês, gente, até o ano de 1994, a gente só tinha previsão para algum tipo de medida urgente das cautelares. E nós tínhamos cautelares típicas. Então, para cada tipo de situação, eu tinha a aplicação de uma cautelar específica. Se eu quisesse resguardar um bem ou um direito que seria objeto de uma futura ação de execução, gente, para poder garantir que quando eu propusesse essa ação de execução, haveria ali bens passíveis de penhora, eu teria que utilizar, então, a cautelar de arresto na época. Se houvesse uma disputa entre um casal, por exemplo, de bens durante um procedimento aí de reconhecimento de solução de união estável, ou mesmo uma ação de divórcio, uma ação de separação litigiosa, né? Na época, essa separação ela era super comum, porque a gente não tinha possibilidade do divórcio ainda da forma como a gente tem hoje, desde a emenda constitucional aí 66 de 2010. Se houvesse uma situação, então, gente, em que uma das partes ali no processo começasse a dilapidar o patrimônio, eu poderia utilizar a cautelar de sequestro. Se eu não soubesse quais eram os bens que estavam ali sendo dilapidados naquela relação, gente, entre marido e mulher ou entre companheiros, eu teria que utilizar a cautelar de arrolamento de bens, e assim sucessivamente. Então, eram diversas cautelares, cada uma para um tipo específico ali de direito ou de bem que estivesse ali sofrendo algum perigo, tá? E como eu não tinha nada para antecipar efeitos pretendidos ao final do processo, eu ainda não tinha a previsão da tutela antecipada, eu utilizava cautelar para isso também, de forma bem precária, tá, gente? É o jeitinho brasileiro, é aquele negócio, não tem tu, vai tu mesmo, já que não existe aí outra forma, eu vou utilizar, então, essa e pronto, eu não posso ficar sem a tutela desse direito. E aí, então, a cautelar ela foi sendo utilizada para isso, até que em 1994 a gente teve aí a introdução do artigo 273, a gente teve uma modificação nesse artigo 273 do Código de Processo Civil, com a criação aí do Instituto da Tutela Antecipada. Então, para quando eu quisesse antecipar algo que eu só teria ao final do processo, no todo ou em parte, dentro de uma situação urgente, era possível que eu utilizasse a tutela antecipada. E aí a cautelar, então, ela continuou aí sendo reservada apenas para quando eu tivesse que acautelar, proteger um bem ou um direito para garantir a efetividade de um outro processo, tá? Então, estávamos aí nisso, só que como foram muitos anos, né, de 73 a 94, foram aí 21 anos utilizando a cautelar para tudo, havia muita confusão. Como eu falei para vocês, era muito comum nos processos aí, sob a égide do Código de Processo Civil de 73, as pessoas confundirem, inclusive fundamentarem de forma equivocada os institutos. A pessoa pedia uma tutela antecipada, mas fundamentava, na época, com probabilidade do direito e perigo e o perigo da demora, né, a urgência. A pessoa ela ia pedir uma cautelar e ela, ao invés de utilizar o fumus boniuris, que é a probabilidade do direito, e o periculum in mora, que é o perigo da demora, ela utilizava os requisitos da tutela antecipada, que era prova inequívoca, mais verossimilhança das alegações, mais perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Então, gente, isso ficou nessa confusão até 2016, tá? Era muito comum que as pessoas elas confundissem os dois institutos e acabassem confundindo a sua fundamentação. Isso não causava prejuízo para as partes, porque como eu falei para vocês, eu expliquei isso na semana passada, o juiz ele aplicava a fungibilidade, tá? Então, ele verificando que, na verdade, eu tinha que ter pleiteado para o meu cliente uma cautelar, mas eu pedi de forma equivocada uma tutela antecipada, ele me dava a cautelar. Se fosse o contrário, gente, ele fazia isso também de uma forma bem tranquila. Mas é claro que isso não era o mais correto, né, gente? Quanto a gente tiver mais técnica, melhor, né? E aí, então, quando a gente teve a publicação do Código de Processo Civil em 2015 e a entrada em vigor em 2016, a gente percebeu que havia tido uma reforma nessa parte aí das tutelas, tá? E houve uma simplificação muito grande dos institutos, gente.
porque eu não tenho mais as cautelares nominadas, então eu não tenho uma cautelar para cada coisa diferente, com nome específico, eu não tenho mais isso. Se eu perceber que naquele caso concreto eu preciso de acautelar, proteger um bem, por exemplo, que está sendo dilapidado, e esse bem ele vai ser utilizado em outro processo, por exemplo, esse bem será penhorado, será objeto de penhora numa futura ação de execução que eu ainda vou propor, eu vou utilizar a tutela cautelar, dessa forma na modalidade antecedente, tá? Antes mesmo do ajuizamento da ação principal, tá? Que visa realmente aí penhorar esse bem, tá? Se, no entanto, gente, o meu objetivo é antecipar no todo ou em parte algo que eu só teria ao final do processo, por exemplo, um medicamento, por exemplo, uma cirurgia, que eu não posso esperar aí 2 anos para fazer a cirurgia, senão eu vou morrer. Eu não posso esperar 2 anos para o Estado fornecer um medicamento para mim, de suma importância e de alto custo, já aprovado na Anvisa, porque eu não vou ter vida o suficiente para poder aguardar esses 2 anos. Eu não posso esperar, gente, o final do processo por meu nome, que foi incluído equivocadamente no SPC e no Serasa, ser excluído desses cadastros. Porque se eu aguardar, eu vou ficar num prejuízo muito grande. Imagina, eu vou ficar aí esperando 1 ano e meio, até que o meu nome seja excluído do cadastro de proteção ao crédito, e ele foi incluído de forma equivocada. Então, eu não posso passar por esse constrangimento mais 1 ano e meio, eu não posso passar por privação de crédito mais 1 ano e meio. Então, nesse caso, eu utilizo a tutela antecipada, tá? Todas essas situações que eu falei para vocês, gente, quando eu quero antecipar, quando eu quero algo rápido, que eu só teria no final do processo, eu utilizarei a tutela antecipada. E agora a gente não tem um requisito específico para cautelar e um requisito específico para tutela antecipada. Na verdade, os requisitos eles são comuns. A minha identificação é para que eu preciso do instituto, tá? Quais são os requisitos então, gente? Eu preciso de prova, ali eu preciso de ter uma probabilidade daquele direito, que seria a fumaça do bom direito, tá? Que seria basicamente em cima daquele raciocínio onde há fumaça, há fogo, ok? E eu teria que ter também, gente, além dessa probabilidade do direito, um perigo ali com relação à demora, né? Um risco ao resultado útil do processo, que seria o periculum in mora, tá? Eu tendo a conjunção desses dois requisitos, eu posso, então, pleitear, conforme for o caso, ou a tutela antecipada, se eu quero antecipar algo que eu só teria ao final do processo, ou a cautelar, a tutela cautelar, se eu quero ali resguardar um bem ou um direito que será ou que está sendo objeto de um outro processo, tá? Garantir a efetividade desse outro processo. Então, basicamente é isso, né, o raciocínio que a gente tem, e agora a gente começa, então, a estudar especificamente os artigos que dizem respeito a essas tutelas provisórias e a tutela de urgência, tá? Eu vou projetar aqui na tela para vocês, gente, porque eu acho que é importante a gente, mais uma vez, destacar isso. O que acontece, pessoal? Olha só. O que acontece, gente? Vocês estão visualizando aí na tela que a gente tem aqui como um gênero a tutela provisória. Essa tutela provisória, gente, ela pode se desdobrar em tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de evidência, a gente vai estudar ela mais para frente, mas ela é uma tutela, gente, fundamentada em um direito evidente, em um direito escancarado, em um direito que eu não posso ignorar, sabe? Aquele direito assim, que está na sua cara que a pessoa tem aquele direito, tá? Seria um direito, gente, líquido e certo, que em tese, inclusive, autorizaria a impetração de um mandado de segurança, tá? Essa é a lógica aí da tutela de evidência.
E aí é possível, então, a concessão de tutela de evidência, que é como se fosse uma antecipação dos efeitos da tutela pretendida ao final do processo. Então, é como se fosse a antecipação de algo que você teria só ao final do processo, só que sem urgência. Essa antecipação, gente, no caso da tutela de evidência, ela acontece porque o direito, ele é evidente, é um direito escancarado. E, além disso, você está diante de alguma das situações tratadas no artigo 311, nos incisos 1 a 4. Então, se você estiver diante de alguma das situações tratadas lá no artigo 311, inciso 1 a 4, independentemente de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, não há o elemento da urgência presente aí, tá, gente? É possível, então, você fazer um requerimento de tutela de evidência e conseguir que esse requerimento seja deferido. Mas a gente vai estudar a tutela de evidência um pouco mais para frente. Nesse primeiro momento, o que eu preciso que vocês entendam é que ela está ao lado da tutela de urgência. Ela não é uma tutela de urgência, gente. Olha o desenho, ó. Ela está do ladinho da tutela de urgência, tá vendo? Ela está pareada com a tutela de urgência. Como modalidade de tutela de urgência, eu tenho, aí sim, a tutela antecipada, que é uma espécie de tutela de urgência, e a tutela cautelar, que também é uma espécie de tutela de urgência. Tutela antecipada serve para antecipar efeitos pretendidos ao final do processo, no todo ou em parte, quando eu tenho o requisito da urgência presente, tem que ser rápido, porque tem um risco de vida, porque aquela agressão é uma agressão injusta, porque aquela situação de constrangimento é uma situação injusta, tá? Então, eu tenho a presença dessa urgência aqui na tutela antecipada, e a tutela cautelar é quando eu quero resguardar, proteger, acautelar, gente, um bem ou um direito que vai garantir a efetividade de um outro processo, tá? Esse bem ou esse direito está sendo ameaçado de uma dilapidação, por exemplo, e eu preciso de resguardar esse bem ou esse direito para garantir a efetividade de um outro processo. E essas tutelas antecipadas e cautelares podem se dar de forma antecedente, quando antes mesmo do ajuizamento de uma ação, eu já faço, tá, gente, o requerimento de tutela antecipada, e a gente vai explicar como é que é esse requerimento de tutela antecipada, ou de forma incidental. Como assim, professora? Na própria petição inicial da peça que vocês estão fazendo, então vamos supor, vocês estão fazendo uma petição de ação de obrigação de fazer, tá? Para fornecimento de um determinado medicamento, e dentro dessa ação vocês colocam um requerimento de tutela antecipada, tá? Ou uma ação de indenização por danos morais, porque o nome foi incluído no cadastro de proteção ao crédito de forma equivocada. Nesse caso, gente, essa tutela antecipada, ela é incidental, porque ela está sendo elaborada junto com a petição inicial, tá? Do direito em si, ou porque ela está sendo elaborada, ela está sendo requerida no curso do processo. Suponhamos que, gente, no curso de um processo houve a necessidade aí de antecipação dos efeitos pretendidos apenas ao final do processo. É possível que no curso do processo eu faça o requerimento de tutela antecipada? Sim. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Suponhamos que nós tínhamos, que Maria e José eram casados, ok? Maria e José estão em um processo de divórcio, tá? E a Maria, então, gente, ela ingressa com uma ação de divórcio em face do José, e nessa ação ela pede que a guarda seja fixada de forma compartilhada, entretanto, com a residência com ela, e pede alimentos, tá? Ela pede também alimentos. Esses alimentos, inclusive, que ela pediu para o filho dela, a gente tem como alimentos provisórios, né? Num primeiro momento, que são os alimentos que são prestados aí ao longo do processo até que a gente tenha uma decisão definitiva. Aí, gente, estava tudo muito bem, estava tudo muito tranquilo, só que aí o filho da Maria foi para a casa do pai, tá?
E aí o que aconteceu foi o seguinte: o pai demorou para entregar o filho para Maria. E aí justificou o seguinte: o processo está em trâmite, mas ainda não está regulada essa questão de guarda, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso de respeitar o horário que você colocou, não tem nada regulamentado pelo juiz. A Maria, então, procura o advogado dela e fala assim: eu posso fazer alguma coisa para já agora, né, no curso do processo, tentar, por exemplo, uma guarda provisória, né, já fixar isso de forma, nem que seja de forma provisória, doutor, porque ele fala que ele não vai respeitar se não tiver ordem judicial. Aí, o que o advogado da Maria vai fazer, então? Um requerimento de tutela antecipada de forma incidental no curso desse processo, tá? Para poder pedir para o juiz já fixar provisoriamente como que vai ficar essa guarda. Se a guarda vai ser compartilhada mesmo, se ela vai ser unilateral, sendo compartilhada, quais são as regras que o pai da criança deve respeitar, ele vai ter direito a essas visitas no curso do processo, e ele tem que pegar que dia, devolver que dia, entende, gente? No curso do processo, houve a necessidade de uma decisão provisória relativa a essa guarda. E aí eu fiz isso, então, por meio da tutela antecipada, tá? E aí, dessa forma, essa tutela antecipada é uma tutela incidental. A tutela cautelar, gente, ela também pode se dar de forma antecedente ou de forma incidental, tá? Ela vai ser antecedente quando, antes mesmo do ajuizamento de uma ação, eu já apresentar essa tutela cautelar para proteger, resguardar um bem que está ali sendo ameaçado, que tem um perigo de dilapidação, por exemplo, tá? Mas é perigo real, viu, gente? Não é assim, eu acho que fulano de tal vai dilapidar o bem. Não, eu tenho certeza. Eu vi um anúncio na OLX que ele colocou o carro à venda e ele não tem muitos bens. Eu cheguei na loja dele, a loja dele estava com, a mercearia dele estava com a porta baixada pela metade. Na hora que eu cheguei lá, não tinha quase nada na mercearia, inclusive as prateleiras estavam ali sendo vendidas. Ele realmente quer me dar o tombo. É nesse sentido, tá? Então, é possível que você apresente essa tutela cautelar de forma antecedente, como também é possível, gente, que só haja a necessidade dela de forma incidental, tá? Nesse mesmo exemplo que a gente falou a respeito da possibilidade da tutela antecipada para já regular essa questão da guarda, algo que seria regulado apenas ao final do processo, já ser regulamentado provisoriamente agora, tá? No caso da tutela cautelar, vão dar esse mesmo exemplo, mas num enfoque diferente. Suponhamos que no curso do processo de divórcio, gente, os bens que ficaram, por exemplo, com o José, ele surtou e está dilapidando todos os bens que são do casal, mas ele está colocando o carro na chuva. Sabe a chuva de domingo, que praticamente parou a cidade? Ele mora lá perto da Vilarim. Aí sabe o que foi que o José fez? Ele pegou o carro, que é do casal, mas que está com ele, até que seja resolvida essa partilha de bens, e colocou o carro lá perto da estação do Larim e ficou vendo o carro boiar. Ele pretende fazer isso na próxima chuva com outro carro que eles têm. Ele quer dilapidar todo o patrimônio, gente, exatamente para poder frustrar uma possível partilha de bens, a partilha de bens que vai acontecer no final do processo. E a Maria ficou sabendo que o José já fez isso com um carro no domingo. Ligou para o advogado dela e falou assim: ô doutor, eu não sei o que eu faço. José enlouqueceu. José colocou o nosso carro lá na chuva, perto lá da estação do Larim, para ele ficar boiando o carro. O carro ficou, deu perda total, não tem seguro, doutor. E aí, como é que a gente faz? Nessa situação, então, no curso do processo, o advogado da Maria, ele vai, então, fazer um requerimento de tutela cautelar, contando a situação, provando o que está acontecendo e pedindo, então, para que o juiz, ele espeça, né, ele defira essa tutela para poder resguardar, gente, proteger esses bens que estão em poder do José, mas que serão objeto de uma partilha. Para garantir que quando chegar o momento da partilha, gente, haja bens ali para poder ser partilhados, tá? Então, Professor, fala, pois não, Adriana. bom dia, professora. Tudo
bem? Bom dia, tudo jóia. Deixa eu te falar, nesse caso aí, se, vamos supor que aí ele consiga, né, dilapidar os bens, sem que eu saiba, aí no caso aí eu faço para conseguir fazer parte dos bens de Uma novo? indenização. Se ele dilapidar, você vai ter que cobrar isso através de de uma indenização. Não vai ter muito, Ah, tá. não vai ter, não tem como. Se ele dilapidou, não tem jeito. Se ele vendeu para outra pessoa, é possível a gente recuperar esse bem, tá? Não tem problema, é possível a gente recuperar esse bem. Mas se ele dilapidou, colocou no tempo, destruiu o bem, jogou o carro lá na Serra do Rola Moça, né? Ou seja, ele destruiu o bem, não existe outra alternativa senão a indenização. Aí, na verdade, você vai ter que ter você vai ter que fazer um cumprimento de sentença, né, com relação a essa partilha, esse formal de partilha, ele é um título executivo judicial. Quando for fazer o cumprimento de sentença e se verificar que não é possível fazer aquela partilha porque os bens não existem mais, vai converter esse cumprimento de sentença em perdas e danos, para poder fixar o valor de indenização e ela poder receber pelo menos algum valor. Agora, é o tipo de coisa, Adriana. Se ele não tiver nenhum patrimônio, a possibilidade da Maria receber esses valores, é mínima. Por isso que a gente deve sempre agir de forma preventiva. Então, identificou que a pessoa surtou e que ela está dilapidando o patrimônio, sem delongas, gente, sem maiores, sem muita espera, já faz o requerimento de tutela cautelar antecedente, né? Se a gente não tiver proposto nenhuma ação, e se tiver no curso da ação, faz o requerimento de tutela cautelar incidental, para você proteger esses bens. É melhor você garantir naquele momento do que depois você ficar a ver navios, entendeu? Ah, sim, entendi. Roberta, Obrigada, professora. Nada, que é isso. Pois não. esse caso aí que você falou que se ele tiver vendido é possível recuperar, é o que chama evicção? Na verdade, é uma situação que configura evicção, que é a perda de um direito em virtude do reconhecimento de um direito anterior. Né? Isso configura, sim, a evicção. Mas, na verdade, assim, o procedimento que vai ser utilizado não vai ser bem o da evicção. Vai ser aquele procedimento que a gente estudou no semestre passado, que seria o cumprimento de sentença de uma obrigação de entrega de coisa, inclusive com relação a terceiros. Se essa coisa tiver em poder de terceiros, entendeu? Mas for verificado que essa coisa já foi conferida ao requerente, né, por meio, por exemplo, de um processo, ele só faz aí o cumprimento da sentença. E aí é claro que vai ser expedida, né, a ordem de busca e apreensão, o mandado de busca e apreensão do bem, mesmo que em poder de terceiro. Entendeu? Ok, obrigada. Nada. É porque eu estou tentando linkar os que eu É, aprendi lá mas no tá civil com linkado. aqui. Tá linkado. É A gente vai evicção. reconhecendo as coisas que nós aprendemos. É isso aí. Configura evicção. Só que, assim, Aham. diferente do que vocês estudaram lá nas possessórias, que eu acho que vocês estudaram isso na parte possessórias, não foi? Direitos reais e tudo, acho que foi. Ou na parte de contratos, enfim. Na Diferente verdade, é os vícios do contrato, os né, vícios do evicção. contrato que vocês estudaram, na verdade. É diferente do que vocês viram isso vinculado a um contrato. A evicção aqui, nesse caso, ela está vinculada à existência de um título executivo judicial. Então, assim, foi conferida para a parte, através do formal de partilha, a posse desses bens. E aí, quando essa pessoa ela foi lá para poder pegar esses bens eles já tinham sido vendidos. Então, ela vai fazer o cumprimento de sentença, poderá ser expedido esse mandado de busca e apreensão, inclusive em relação a terceiros, ele vai ser cumprido e o terceiro depois se vira com relação a quem fez a venda para ele. Entendeu? Mas é evicção, sim, tá? Beleza, obrigada. Nada, que é isso. Então, gente, agora a gente passa, então, ao estudo, tá? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui da tela. A gente passa ao estudo aí de artigo por artigo, a partir do artigo 294, da parte de tutela aí provisória, tá? Então, o primeiro artigo aqui, gente, que trata a respeito das tutelas provisórias, vai dizer o seguinte, que é exatamente o desenho. Deixa eu voltar aqui o desenho para vocês.
É o desenho que eu coloquei aqui para vocês. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Olha o desenho aqui, ó, dizendo exatamente a redação do artigo 294. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. É a continuidade do desenhozinho que eu fiz para vocês. Olha aqui, gente, ó. Tutela de urgência pode ser na modalidade antecipada ou cautelar, e a tutela antecipada e a tutela cautelar podem se dar de forma antecedente ou incidental, tá? É exatamente aqui, gente, a redação do artigo 294. Caput e parágrafo único, tá? Aí vamos lá para o artigo 295. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Vamos ler nas entrelinhas, tá, gente? Eu expliquei para vocês que quando a gente faz um requerimento de tutela provisória de forma incidental, seja ela uma tutela cautelar, seja ela uma tutela antecipada, né, lá na modalidade de tutela de urgência, quando eu faço isso de forma incidental, ou eu vou fazer o requerimento de tutela, um simples requerimento, gente, dentro da petição, tá? Dentro da própria petição inicial. E aí, quando eu faço a distribuição dessa petição inicial, que tem um requerimentozinho lá de tutela antecipada ou de tutela cautelar, quando eu faço essa distribuição, eu já estou pagando, eu já fiz o cálculo das custas para distribuir essa ação. Então, a tutela em si, ela não influencia com relação a essa questão de pagamento de custas, e eu não preciso de pagar de forma separada, porque ela está dentro daquela petição inicial, tá? Dessa forma, gente, só para poder ficar claro aqui, fazendo um parêntese, para vocês entenderem como é que eu peço isso junto da petição inicial. Acho que é importante a gente esclarecer isso aqui. Vamos visualizar aqui um esqueleto de uma petição inicial, tá? Vocês vão fazer o direcionamento dessa petição inicial, que é direcionada lá ao juízo da causa, e aí vão verificar qual que é a matéria que vocês estão tratando ali naquela petição. Se for, por exemplo, gente, uma ação contra um determinado plano de saúde, tá? E vocês vão colocar como ação contra um banco. Vão colocar uma ação contra um banco que incluiu de forma equivocada o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Se por um acaso você quer indenização por danos morais em virtude dessa inclusão, e além disso, você quer também que seu nome seja retirado o mais rápido possível dos cadastros de proteção ao crédito, você vai ajuizar essa ação de indenização por danos morais com o requerimento de tutela antecipada perante a vara civil, né? As varas cíveis, ou o juizado, mas vamos colocar aqui dentro do processo de conhecimento, tá? Vamos colocar que a sua indenização, você quer uma indenização superior a 40 salários mínimos, então não teria condições de você utilizar o juizado. Então, você tem lá o direcionamento para a vara cível, ao juízo da tracinho vara cível da comarca de Belo Horizonte, MG, você não sabe para qual vara que vai ser distribuída essa ação, por isso o tracinho da vara cível, né, gente? Aí, então, você vai saltar lá mais ou menos 10 a 15 linhas e vai fazer a qualificação completa do seu cliente. Então, nome completo do seu cliente, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, identidade, endereço eletrônico, dentro do estado civil, inclusive, se for o caso, a situação, se ele está em união estável com alguém ou não, tá? E então você vem perante Vossa Excelência ou perante este juízo, por meio de seus advogados abaixo assinados, todos com endereço no lugar tal, 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 propor ação de indenização por danos morais com requerimento de tutela antecipada em face de dados completos do banco pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Dos fatos, ali naquele dos fatos, vocês vão lá contar toda a historinha. 2, do direito, ali vocês já colocam a fundamentação referente à indenização por danos morais, ou seja, ofensa a direito de personalidade, tá?
honra objetiva e honra subjetiva, como eu me vejo e como a sociedade me vê. 3, do requerimento de tutela antecipada. Dentro desse tópico 3 é que você vai trabalhar, gente, a parte referente aos requisitos da tutela antecipada. Então, aí é que vocês vão trabalhar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, a fumaça do bom direito, o fumus boni iuris e o periculum in mora, no caso concreto, tá, gente? Não adianta eu virar e falar assim, ó, tem probabilidade do direito e tem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ah, tem? Me mostra, então. Ela tem que ser bem fundamentada, tá, gente? Essa parte. Acabou a fundamentação desse requerimento que você está fazendo, aí você vai para os pedidos e requerimentos. Ante o exposto, pede, seja julgado procedente o pedido para 1. Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a 50 salários mínimos. 2. Excluir definitivamente o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito. Para tanto, aí pode condenar também, né, gente, ao pagamento de custas e honorários, também é pedido. Condenar o réu ao pagamento de custas e honorários. 2, isso é o 3.1. 3.2, dos requerimentos. Para tanto requer, 1, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, se for o caso, né, gente? 2, tem alguma parte que é hipossuficiente, alguma parte que é ali vulnerável, alguma parte que é menor ou incapaz no processo? Não, não tem, então não precisa de intervenção do MP. E se tivesse intervenção do Ministério Público? 3, designação de audiência de conciliação ou mediação, tendo em vista a redação do artigo 334 do Código de Processo Civil. 4, concessão da tutela antecipada incidental para a retirada o mais rápido possível do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária pelo descumprimento da ordem de R$1.000, tá? Tem mais algum outro requerimento? Quer uma citação específica, por exemplo, ou pode ser a citação postal? Pode ser a citação postal, não precisa de fazer requerimento de citação, tá? Acabou os requerimentos? Acabou. Então, vamos lá. 4, do valor da causa. Atribui-se à causa o valor de X reais, conforme artigo 292 e seguintes do Código, 291 e seguintes do Código de Processo Civil, tá? Termos em que pede deferimento, local, data, advogado e OAB. Se acabou sua petição, você vai distribuir essa petição em cima do valor da causa que vai ser feito o cálculo das custas processuais, tá? E já que a tutela está sendo pedida dentro dessa petição inicial, gente, não há necessidade de forma incidental, não há necessidade de pagamento de custas. Exemplo 2, lembra do caso do menininho lá que o pai custou a devolver para a mãe, ficou com ele na visita e demorou a devolver e falou que ia devolver o dia e a hora que ele quisesse, e a mãe fez o requerimento de tutela antecipada ali para poder estipular já a guarda provisória? Pois é. Nesse caso, o processo já está em trâmite? Sim. Quando eu distribuí o processo lá atrás, gente, eu tive que pagar as custas desse processo? Se eu não tiver sob o palio da justiça gratuita, sim, né, gente? Se eu tiver sob o palio da justiça gratuita, não precisa. Você fica isento do pagamento das custas, inclusive, né, na propositura da ação, no ato da distribuição da ação, tá? E aí, o que acontece? Já que eu estou fazendo esse requerimento no curso do processo, as custas eventualmente devidas já foram pagas. Agora, vamos ler nas entrelinhas. Quando antes mesmo de haver uma ação em trâmite, eu vou fazer um requerimento de tutela antecipada ou vou fazer um requerimento de tutela cautelar, e a gente vai ver que tem um procedimento específico para isso, tá, gente? O caso, por exemplo, vamos mudar aqui um pouquinho de exemplo. O caso do... Eu acho que esse caso está, inclusive, para vocês na VA, tá?
vamos supor que a Luciana, ela é microempresária individual e ela fornece sorvete para que a Rose tem uma vendinha e ela fornece sorvete para a Rose vender, tá? E aí, o que aconteceu? A Luciana foi para poder receber o valor devido, a Rose já estava devendo para ela aí uns 2 meses que a Rose não pagava a Luciana, mas como a Luciana, ela é uma pessoa aí que a Rose, ela já tem uma convivência longa, né? A Luciana já fornece esses sorvetes para a Rose há bastante tempo, ela falou assim, não, tudo bem, essas coisas acontecem, né? A pandemia e tudo, então tudo bem. Quando inteirou o 3º mês que a Luciana foi lá na vendinha da Rose para poder receber o valor dos sorvetes, que ela chegou lá, já não tinha praticamente nada na venda da Rose, tá? Prateleira vazia, poucas prateleiras, tinha sido quase tudo vendido, o computador que a Rose fazia ali, né, o registro das mercadorias tinha sido Rose comeu o sorvete. A Rose comeu o sorvete todo e não pagou a Luciana. E aí, o que aconteceu, gente? A Luciana, então, falou assim, não vou receber nada. A Luciana, gente, nesse caso, ela tem direito de fazer uma tutela cautelar antecedente para resguardar o pouco de bens que ainda existe com a Rose, para garantir que quando ela propuser a ação de execução, que vai ter que ser rápido também, né? A gente vai ver que tem um prazo, que haja bens passíveis de penhora ainda. Entra na próxima aula aí, gente, para a gente continuar aqui o caso do sorvete. Beijo! Entra no próximo link. Beijo!